Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 21 a 22. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: este não é o homem que, em Jerusalém, perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confuso os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu te pergunto uma coisa: você já foi vítima de fofoca? Alguém já falou, julgou você e ficou falando assim com os outros, comentando, assim como fizeram? Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam entre si baixinho: esse aí não é aquele que perseguia? Esse aqui não veio para fazer isso? É que ele está pregando Jesus. Alguém aqui já foi vítima de fofoca? Me diz aí. Alguém aqui já foi? Coloca nos comentários, por favor, quero ver. Você percebe que a fofoca, ela pode parecer engraçada, não é? Pode parecer inofensiva, mas no fundo, a fofoca, pergunte a quem foi vítima de fofoca, ela tem um sentido de destruir e muitas vezes destrói. Destrói amizades, destrói relacionamentos, destrói namoro, casamento, destrói empregos. Pessoas que perderam empregos por causa de fofoca. Pessoas que perderam grandes amizades por causa de fofoca. Então, eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Às vezes a gente quer se posicionar melhor, aí diz assim: já que todo mundo fala, eu que vou falar. Não caia nessa. Não caia nessa. Não seja aquele que destrói. É preferível ser a vítima da fofoca, o perseguido, do que o fofoqueiro, do que o perseguidor. Perceba, Jesus foi o quê? Perseguidor? Destruidor? Não, Jesus foi o quê? Perseguido, não é? Jesus foi perseguido. Então, quando você está passando por uma perseguição, você fica mais semelhante a Jesus. Por isso que você se configura a Cristo. Quem é o perseguidor? O que rodeia tentando destruir? É o demônio, o diabo. Quando você é o fofoqueiro, o destruidor, você está cada dia mais parecido com o diabo. Me desculpa, a palavra é pesada, mas é verdade. Então, vou dizer, se é de escolher entre ser o fofoqueiro ou o perseguido, é melhor ser o perseguido. Sabe? Porque você está mais perto de Jesus, está mais próximo a Jesus. Nunca destruir, sempre construir, sempre abençoar. E me fizeram mal, cada um dá o que tem. E eu vou dizer para ti, você precisa estar preparado, inclusive emocionalmente blindado para os fofoqueiros. Vão falar de você. Vão. Não importa o que você fizer, vão falar de você. Vão falar de bem, vão falar de mal. Uns vão gostar, outros não vão gostar. E agora, Geraldinho, o que eu faço? Não dependa da opinião ou da aprovação dos outros. Por isso que uma vida que tem sentido é uma vida que tem propósito. Quem tem propósito não depende do que os outros estão dizendo, do que os outros estão falando, da fofoca dos outros. Ele simplesmente faz o que tem que ser feito e continua fazendo, independente se você está gostando ou não. Independente se estão falando bem ou mal. Entendeu? Quando estão falando bem é mais fácil, flui mais. Quando estão falando mal é mais difícil, mas a gente continua fazendo. São as espirais da vida, as voltas da vida. Ei! Vão falar de você. Sabia disso? Independente do que você está fazendo. Não importa o que você fizer. Tem gente que vai falar de bem, tem gente que vai falar de mal. Uns vão gostar, outros não vão gostar. E o que eu faço? Você não dependa da opinião ou da aprovação. Tenha uma vida com propósito. Quem tem propósito não se perde por propostas, nem por críticas, nem por aplausos, nem por calúnias, nem por perseguições. Quem tem propósito faz o que tem que ser feito, independentemente se estão falando bem ou mal. Saiba, vão falar de você. Uns vão falar de bem, outros vão falar de mal. Continue fazendo o que tem que ser feito. Não se perca, não dependa da opinião de ninguém.
E assim, você não vai cair no tempo difícil. E nem vai ficar orgulhoso no tempo do aplauso. Simplesmente, eu fiz o que tinha que ser feito. Simplesmente, faça o que tem que ser feito. Segunda coisa, os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? Não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Não veio aqui para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Olha, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quando você estiver cumprindo a sua missão, por quê? Porque Saulo começou a cumprir a sua missão. Ele começou a anunciar Jesus, ele começou a testemunhar. Ontem eu dizia para vocês, olha, a melhor evangelização que existe, você não precisa convencer as pessoas, você só precisa falar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Foi o que Saulo começou a fazer, ele começou a testemunhar a experiência que ele teve com Jesus Cristo, que encontrou no meio do caminho. Ei, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, vão julgar as suas intenções. Preste atenção nisso, sempre. Ele está fazendo isso só para. Ela está fazendo isso só para. Essa frase aqui é bem clássica, né? Ou seja, você está cumprindo um propósito, você está cumprindo uma missão, e aí vai ter gente que vai julgar você. Está fazendo isso só para aparecer. Está fazendo isso só para ganhar aquilo. Está fazendo isso só para ser melhor que. Está fazendo isso para... Já ouviu essa frase alguma vez? Não? Quem aqui já ouviu várias vezes? De pessoas, falando inclusive de outras. Inclusive essas pessoas que falam de outras para você, pode ter certeza, quando você sai, elas também falam de você. Não tenha dúvida, por mais que você, eu sei que inocentemente, quem viveu menos, ainda é muito inocente nessas coisas. Aí pensa assim, não, porque são meus amigos. Aí só falam dos outros para mim. Seus amigos também têm outros melhores amigos, outros bons amigos. E adivinha com quem eles vão falar de você? Então, meu irmão, minha irmã, a grande questão é: não julgue as intenções de ninguém. Você vai fazer algo bem bom. Tem gente que não vai gostar, vai falar mal, que vai dizer coisa. Tem gente que vai aplaudir, tem gente que vai dizer assim, olha que beleza, não é? Presta bem atenção nessa palavra que eu estou te dizendo. Meu irmão, minha irmã, tem gente que, se por melhor que você faça, vou dar um exemplo para você. Você vai fazer caridade. Vamos lá, vamos levar presente para as crianças, vamos levar comida para quem tem fome, vamos fazer isso. Está fazendo isso só para aparecer. Certo ou não? Certo. Está fazendo isso só para aparecer. Aí se você não faz, mas rapaz, não ajuda ninguém. E aí, qual é o certo? É fazer ou não fazer? Eu digo a você qual é o certo. Faça o que tem que ser feito. Se é isso, se é aquilo que Deus deu para você como missão, que Deus faz queimar no seu coração, faça. Porque vai ter gente que vai dizer que você fez só por isso, vai ter outros que vão dizer, se você fizer ou não fizer, vão falar. Então qual é o que é melhor? Que eu faça. Qual é o que é melhor? Que eu cresça. É melhor que falem você crescendo do que falarem você no fundo do poço, porque eu vou te dizer, mesmo que você terminar pior, vão falar de você. Então é melhor que falem você crescendo, viu? É melhor que falem você prosperando, porque pelo menos você está numa postura melhor para aguentar. Você está preparado, você está com escudo para aguentar a pancada. Mas Saulo, versículo 22, se fortalecia. Está aqui o segredo, amados. Saulo de Tarso, que vai ser o nosso São Paulo, apóstolo de Jesus, apóstolo dos gentios. Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confuso os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Geraldinho, qual é a maior decepção dos fofoqueiros? O seu crescimento, a sua prosperidade, o seu avanço. É você estar lá enquanto todo mundo estava torcendo. Vai já acabar. Vai já passar, você vai ver a queda. Aí passou o tempo, você não caiu. Ou você caiu e levantou ainda mais forte. É a maior decepção que você pode dar aos fofoqueiros. A maior decepção que você pode dar aos fofoqueiros é crescer. É cumprir o seu propósito. É viver a sua missão. Essa é a maior decepção. Porque os fofoqueiros estão torcendo. Ela vai desistir. Ela
vai desistir. Ele vai desistir, vai se separar, vai se separar, vai se separar. Ah, você vai ver, isso não dura nada, não vai durar, não vai durar, não vai durar, não vai durar. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou combatente, eu não desisto nunca. E essa frase, ser combatente, não desisto nunca, já decepcionou, foi fofoqueiro ao longo desse tempo. Como? Se fortalecendo. Mas Saulo se fortalecia cada vez mais. Que você se fortaleça cada vez mais. Que você se fortaleça cada dia mais. Que você se fortaleça cada dia mais. Cada vez, não é só hoje não. Se fortaleça hoje, amanhã esteja maior, depois de amanhã esteja maior, depois se fortaleça cada vez mais. Como é que eu faço mais? Dando resultado. Gente, a verdade é que São Paulo, quando se tornou apóstolo, em resultado de conversão, somando os apóstolos todos, ninguém conseguiu juntar tanta gente para o cristianismo como ele. Com o passar do tempo, ele se tornou o que? A grande referência. Tanto é que se coloca, aquele que não caminhou no grupo dos 12 é colocado como uma das colunas da igreja. Tem até a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. E Paulo não caminhou junto com os 12. Entendeu? Por que São Paulo calou todos os fofoqueiros, todos aqueles que julgavam, todos aqueles que pensavam? Por quê, gente? Porque ele deu resultado. Então eu vou dizer para você, se você quer decepcionar os fofoqueiros, se você quer, com o passar do tempo, dê resultado, dê resultado, dê resultado, dê resultado. Vai chegar a um ponto que ninguém, o cara pode ter inveja de você, mas ele não tem como questionar os seus resultados. São inevitáveis. Você se torna inevitável. É inevitável que a pessoa diz assim, eu não gosto dele, mas não posso deixar de reconhecer que ele dá resultado, que ela dá resultado, por mais que eu não goste, mas problema seu que não gosta. Continue dando resultado. O que mais? Ele deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Preste atenção. Como é que eu faço isso, Geraldinho? Me fortalecendo, e me fortalecendo eu vou dando resultado, e dando resultado eu vou resplandecendo Jesus. Eita, como tem sorte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E aí, os fofoqueiros, os invejosos, os perseguidores e os caluniadores vão ficar o quê? Confusos. Mas eu pensei que ela ia desistir, mas eu pensei que ia acabar, eu pensei que você tinha morrido. Eu pensei que você não ia dar em nada. Tem um monte de gente, até da família sua, que pensou que você nunca ia ser nada, né, amado? Olha, se fortaleça, dê resultado, resplandeça Jesus, e os fofoqueiros, os invejosos, os perseguidores, os caluniadores vão ficar confusos.